Boa noite, que noite agradável. E estaremos comentando agora, aqui no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 20, mais uma mensagem de edificação, mais uma palavra de vida, que diz assim: mas, ó homem, quem és tu a quem Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá a quem a formou: por que me fizeste assim? Oh, que palavra! Amados, aqui em nome de Jesus Cristo eu quero compartilhar hoje consequências de achar chato a vontade de Deus, desprezando e não obedecendo. É muito terrível violarmos a vontade de Deus. Qual todas? Qual todas? Quais todas? Qual toda a vontade? Nós corremos perigos gravíssimos, entramos em rascadas. Até porque eu não estou dizendo que quando a gente obedece à vontade de Deus, que a gente faz o que Deus manda, que não tem consequência, eu não disse isso. Mas é uma consequência já no controle de Deus, porque Ele sabe que nós somos humanos e há consequências humanas que acontecem na vida da gente e consequências espirituais, tanto da parte de Deus como da parte dos demônios, porque toda obediência de Deus as trevas se levantam. Tanto se levantam para a gente não obedecer, como se levanta com raiva porque estamos obedecendo. Então há consequências. Mas as consequências por obediência são garantidas na lei da vontade de Deus. E as consequências por estar desobedecendo a vontade de Deus, ignorando, é chata, né? Eu estou dentro continuando aquele texto, continuando aquela palavra. É chata, é desprezível, é muito chata, eu não gosto não. Porque Deus geralmente Deus só quer o que eu não quero. E aí, por achar chata e por não fazer, então há essas consequências. Sabe? Pode até começar parecendo que tudo vai dar certo, pode até fazer, ou fazer o que quer. Pode até continuar na sua vontade de não querer obedecer à vontade de Deus, mas só que ninguém escapa, né? E aqui o texto está falando justamente também sobre isso, né? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Quem somos nós que ficamos replicando e dizendo para Deus que é muito chato, né? Então as consequências vêm. Vem consequências de enfermidades, vem consequências de brigas, vem consequências de divórcios, vem consequências de morte física e morte espiritual, vem consequências de brigas, vem consequências de inimizades, vem consequências de atrasos, vem consequências de mudar, frustrar toda uma estrutura que para quem já estava obedecendo, para quem não estava obedecendo, essa é a palavra para você obedecer, né? E é importante demais, desde as pequenas coisas às grandes. A gente muitas vezes não se dá conta de que as pequenas coisas que a gente decide, sem ser a vontade de Deus, que turbulência vai causar, que problema sério vai causar, e causa mesmo. E muitas vezes será impossível consertar aquela desobediência, né? Então há casos e casos e casos e casos, frustrações, ilusões, desilusões, de um modo geral, não somente na área sentimental, mas em todas as áreas.
perdas de empresas, de trabalhos, de oportunidades. E geralmente a vontade de Deus, ela vem, geralmente ela surge quando Deus fala, é no meio de uma situação que há várias vertentes, várias situações que normalmente acharíamos que eram boas, várias portas, vozes, chamadas, convites, oportunidades, que os olhos brilham, né? Faz os olhos brilhar, se achar que é o máximo. E nós não enxergamos um pau do nosso nariz. E Deus sabe todas as coisas. Então, quem és tu que replicas? Então, acontece muita frustração em empregos. Tem gente que vai dizer, eu quero me formar para médica. Mas essa é a vontade de Deus, mas eu quero me formar, eu gosto, eu quero me formar em algo, numa área que dê muito lucro. Aí se forma. Às vezes até passa em primeiro lugar, às vezes passa no concurso muito bem classificada, mas isso não significa que é a vontade de Deus. Porque Deus deixa as coisas naturais acontecerem naturalmente, as coisas na vida de quem não obedece, de quem não leva, quem acha a vontade de Deus chata. A vontade de Deus é chata por quê? Porque você tem que deixar aquelas mentiras que você mente, que você tem que deixar sua velha maneira de viver, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, né? Você tem que deixar. Uma vez, uma criatura, ela era de outra cidade, veio morar aqui em Amélia Rodrigues, e Bahia, Serra, e ela morava com um homem. Esse homem tinha 2 filhos. Ele não era casado, mas tinha 2 filhos, morou com uma pessoa, teve 2 filhos, 2 meninos, por sinal eram gêmeos, não eram tão pequenos, quando eu os conheci já eram maiorzinhos. E era um relacionamento muito complicado, visto que ela era serva do Senhor e ele não era. Mas ela continuava e assim foi. E quando foi um dia, ela chegou lá na igreja e veio conversar comigo, e que aquele homem era o homem da vida dela, que era o homem de Deus, que Deus tinha dado para ela. Eu disse, não é verdade, não. Ela disse, eu disse, não é verdade. Não é, esse homem nunca foi o seu. Por sinal, eu tenho até amizade com ele até hoje. Eles já não estão mais juntos, mas eu tenho amizade com ele. Não muita amizade, mas falo com ele, onde encontro com os filhos. E tenho assim uma certa amizade. Mas eu disse assim para ela, não, isso não é de Deus. Minha querida, isso jamais foi a vontade de Deus. Deus não está nesse negócio. Tá assim. E ela era muito teimosa e obstinada, onde ela queria uma coisa, tudo para ela era de Deus. Quando na realidade não é. Então, uma consequência também, algo perigoso também, que vai trazer uma consequência, é a obstinação e a mentira, dizendo que é de Deus, uma coisa que não é de Deus. Não é você atribuir a vontade de Deus ao que você quer e depois dizer, é de Deus. Quem é você para me dizer que não é de Deus? Não é isso, não. Isso aí é uma maneira de você estar replicando contra o Criador. A vontade de Deus é a vontade de Deus e ela tem que ser descoberta, ela tem que ser sabida por nós. E aí ela chegou a afirmar, eu vou casar, que não sei o que, e ele não queria nem casar com ela. E era um problema muito sério, um problema que se arrastava, um problema muito horrível. E eu disse para ela, minha querida, ele não é de Deus para você. Você veio me pedir oração e veio me pedir uma direção de Deus. O Senhor está me dizendo que ele não é o Senhor. Porque eu não saio por aí dizendo que não é de Deus, que não é de Deus, não. Tem situação que eu digo, vamos orar. Em situação de ore que eu estarei lhe dando cobertura de oração, porque há situações muito perigosas e a gente tem que ter muita sabedoria de Deus para a gente responder por Deus, através de Deus, por Deus para as pessoas. Aí eu disse para ela, você está me perguntando, você quer que eu afirme para você uma coisa que é mentira? Aí falei sério com ela.
ele não é o seu, ele não é para você, ele não é o seu, ele jamais foi o seu. E ela ficou com muita raiva, se levantou, ela era uma pessoa forte, se levantou assim com um ímpeto, assim, uma grosseria e é assim, você não sei o que, me disse umas coisas assim, ofensivas. Eu disse, você pode dizer o que você quiser. É um direito que lhe assiste, também é um direito que me assiste falar a verdade. Ele não é de Deus para você. E eu vou lhe provar. E Deus vai lhe provar que isso não é. E ela ficou muito aborrecida e dali ela saiu, passou um bocado de tempo sem ir na igreja. Depois ela ficava comentando com pessoas que eu estava dizendo que não era de Deus. Eu não disse porque eu quis dizer pela minha boca, pela minha vontade. Até porque se fosse pela minha vontade também eu diria que era não. Mas não foi. Eu falei porque Deus falou comigo que não era. Não checava no meu espírito. Não checava na direção de Deus. Embora quem ia casar com ela com ele era ela. Mas Deus fala assim, Deus tem a vontade dele para cada coisa na vida da gente. E aí passou um bocado de tempo, as coisas complicaram, ela teve que sair da casa que morava com ele. Eu também não ficava insistindo, chamando, né? Não, nem ficava perguntando, nem ficava nada, era um problema dela. O meu já tinha resolvido, né? Eu já tinha dito. E aí foi. E aí os problemas se agravaram tão tamanho, parece que foi até em porradas. Palavrões, um bocado de coisa que eu nem me lembro, para não inventar coisa. E aí ela teve que sair de casa às pressas. Sair da casa dele às pressas. E era também um problema sério com os filhos, entendeu? E ela foi morar na casa de outras pessoas também que eram cristãs. Eram da igreja. Foi morar e dali ficou um bocado de tempo. E continuava o meu nome rolando lá. Meu nome rolava... Era normal o meu nome rolar lá. Por conta de que estava com raiva, ficou com raiva de mim. E aí me difamava. Eu não ia, mesmo com a difamação dela, eu não ia voltar atrás. Porque, digo e repito, foi Deus quem me mandou. Eu estava muito segura do que Deus tinha me falado. E se fosse agora de novo, Deus... fosse a mesma situação, eu ia dizer a mesma coisa, porque era a mesma coisa. Aí, tá bom. Ficou de vez em quando aparecendo na igreja, muito zangada comigo, e não parava. Quando foi um dia, ela resolveu ir trabalhar em outra cidade, e aí disse que recebeu um convite para ir para outra cidade. Eu não sei se na realidade ela estava fugindo por conta de que ela falou mal de mim, que ela afirmava que era ele de Deus para ela. E ele mesmo não queria casar. Não porque ele não quisesse casar, porque há muitas situações que Deus fala e a outra pessoa não quer casar, mas depois vai e Deus trabalha e completa a obra. No caso dele, ele não queria casar com ela. Não queria casar com ela. E continua sendo um homem hoje, até hoje, que não é um servo do Senhor, não se envolve com as coisas de Deus, não é um servo do Senhor ainda. Os filhos, um aceitou Jesus, depois desviou, já são homens. Aí, ela, não sei se foi viajar para outro lugar, para se sair da situação que ela ficou envergonhada nos lugares onde ela ia. Aquela pessoa que ia me envergonhar, ela que ficou envergonhada. Ela quis me envergonhar, mas ela que ficou envergonhada. E eu continuei. E aí depois eu soube, alguém falou comigo, que ela estava morando em um outro estado, que ia viajar, que ele estava morando em outro estado, e lá eu soube, depois de um tempo, que casou. Não sei se é verdade, não sei até que ponto era verdade, não sei até que ponto era invenção, porque era uma pessoa muito desprovida de falar a verdade. Mas o que eu quero dizer, não somente quero dizer como eu estou dizendo, então ela replicou, quer dizer, ela podia estar estragando também, piorando a própria vida dela, que já estava ruim, ela podia piorar com essa atitude dela casar com este homem. Pior que este homem não teve acordo dela lá com ele, não sei o que tanto ela falava com ele para casar, e ele não quis casar. Até hoje ele é um homem que eu não sei se é casado, não tem essas amizades, mas isso não interessa. Para mim não interessa tanto, né? Bom, então, tem consequências terríveis. Tem pessoas, Deus mandou eu fazer essa viagem. E não foi nada de Deus. Por quê?
Porque a vontade de Deus é chata. Como é que eu recebo um convite para ir pregar? Como eu já recebi vários convites para pregar em vários lugares, outra cidade, pastorear outra denominação, outra igreja. Mas o Espírito Santo falava para mim, não. Eu recebia convites para trocar pastora, eu trocar com um pastor amigo não, conhecido, de outra cidade. Olha, pastor Eline, vamos trocar de igreja. Eu não sou muito, não vou muito atrás, não vou atrás desse tipo de coisa, porque quando eu vim para aqui, para a Serra, foi o Espírito Santo que me revelou, e falou para mim que era para abrir. Não tinha igreja alguma evangélica aqui, embora já tivesse muitos trabalhos evangélicos, enquanto que também, quando eu era criança, meus pais vinham para aqui, para a Serra, eu morava em outro bairro aqui em Amélia, meus pais vinham para aqui, para a Serra, para fazer o trabalho. Meu pai, na igreja, ele era evangelista e ele vinha fazer o trabalho e a gente vinha com ele. E eu vinha muito, e meus pais conheciam as pessoas daqui do bairro e vinha, eram conhecidos deles, e eles vinham visitar. Então eu vinha, mas eu não... Bom, enfim, e aí então foi Deus que me mandou fazer isso, que me falou que abrisse essa obra, que começasse uma obra, para começar da nada. Então, aí depois havia vários e vários convites, inclusive querendo até, tentando até me encher meus olhos de, olha, vai ganhar bem, isso e aquilo. E eu sempre respondia, se eu sair daqui, eu vou sair pela mesma pessoa que me trouxe. Quem me mandou vir é bastante Deus. Tem bastante autoridade, tem autoridade para me fazer ir ou voltar. Não vai ser o homem nem a mulher que vai me tirar, mas se ele quiser que eu vá para outro lugar como pastora, como já estive em outra cidade, em outros estados, será ele. Mas se dependesse de eu desobedecer, achar chata, porque eu comecei a obra aqui, aí quando eu encontro pessoas, e pastores e líderes conhecidos, pessoas cristãs, que já estão em outros lugares, outras cidades, eles dizem para mim, e aí, como é que está a obra? Está bem. Você está onde agora? Eu digo que eu estou em Amélia. Ainda? Naquele lugar? Bom, quem está sou eu, que Deus mandou foi a mim. Eu não estou reclamando. Porque não é o lugar que vai dizer que é a vontade de Deus de você estar. É a vontade de Deus que vai dizer o lugar onde você vai estar. A pessoa que Deus quer que você case. E então a pessoa que Deus quer que você trabalhe, a área que Deus quer que você trabalhe, os dons que Deus tem para você, certo? E aí, então a consequência é terrível. E a consequência dessa mulher foi terrível. E essas pessoas que quiseram trocar comigo, eu não sei nem como é que elas estão. Eu sei como é que eu estou. E aí eu disse assim para um deles, quando me convidou, vamos trocar de igreja, você fica com a que eu estou pastoreando, tal bairro, tal. Eu disse, eu não. Lá tem não sei o que, na frente de uma coisa, aonde eu estou muito bem. Eu amo ali. É ali onde é o meu lugar. Aqui nada, esse negócio. Preste atenção, porque tem pessoas usadas por demônios, até mesmo cristãs, líderes, que são usados para querer tirar você do alvo, para você ter uma polêmica com Deus, você ter uma contenda com Deus. Você acha chato que a vontade de Deus está fazendo, Deus mandando você fazer determinada coisa. É chato. E aí, além de achar chata, você não obedece. Porque a gente pode, como humanos, até achar chato determinadas situações de coisas que a gente tem que obedecer a Deus, porque é realmente constrangedor para a natureza humana. Mas a gente pede perdão a Deus e, Senhor, me ajude, não me deixe eu cometer uma destruição na minha vida. Então as consequências são terríveis. Tem gente que já morreu por estar mentindo em nome de Deus, dizendo que a vontade de Deus foi para ir tal lugar. Uma vez também, aqui na cidade, eu era da Igreja Batista,
Os tios da minha mãe que trouxeram o evangelho aqui não era cidade. Como eu já contei, eu sou filha de pais crentes, avós crentes da parte da minha mãe, da parte do meu pai não. Depois que minha avó, da parte do meu pai, aceitou Jesus. Muitos anos perto de morrer. Bom, aí o que acontece? E essas coisas, então, uma vez que uma pessoa me convidou, disse, olha, eu estou lhe convidando, você vai trabalhar na obra e a igreja vai arcar isso, isso e isso. E eu quero que você, a área que você está aprendendo, que você sabe, você sirva na igreja. Eu respondi, eu vou orar. Orar? Orar para quê? Eu disse, eu vou orar para saber a vontade de Deus. Não precisa não. Eu disse, mas eu vou orar. Você não está me convidando? Quem vai orar sou eu. Eu vou orar. Tá bom. E aí eu fui ao Senhor em oração, ia ao Senhor em oração, e o Senhor falou comigo, não, eu não quero. Aí, quando foi um dia, essa pessoa me chamou